Hoje eu fui desafiado a compartilhar algo com vocês. Já vou direto para o nosso assunto. É um assunto muito legal, particularmente eu gosto muito. Mas eu queria começar com a seguinte pergunta. Se você não conhecesse ninguém daqui hoje, ninguém, você não conhece absolutamente ninguém, e você tivesse que se apresentar, precisamos saber quem você é, o que você diria? Pensa aí, 2 minutinhos. Você não conhece ninguém e ninguém te conhece. O que de você que é legal que as outras pessoas saibam? Eu preciso de alguém que queira falar isso. Você não pensou? Legal, hein? Vamos lá. Se alguém se voluntariar, vai ser mais fácil, que aí eu não vou entregar o microfone simplesmente para quem eu quiser. Quem pode se apresentar para nós aqui? Você pode? Olha aí. Temos uma. Por favor, fique em pé. Se apresente. Nossa, tá alto isso. O meu nome é Sofia, eu tenho 18 anos, eu moro em São Paulo, o nome da minha mãe é Andréia e o nome do meu pai é Vitor. E eu tenho 2 irmãos mais novos, a Luísa, que tem 10 anos, e o Diego, que tem 8. E eu me formei no ano passado na escola e estou fazendo cursinho e trabalhando. E eu quero fazer faculdade de audiovisual, por isso que eu estou fazendo cursinho, porque é difícil entrar. E acho que é isso. Legal, uma salva de palmas para a Sofia. Muito obrigado, Sofia. Quem mais? Quem mais pode se apresentar? Deixa eu ver. 1, 2, 3, mãos? Ander, você pode se apresentar? Assim? Assim, cara. Fora que eu já falei que seu nome é Anderson, né? Ninguém te conhecia. Ele se enganou, meu nome é José, mentira, é Anderson. Eu tenho alguns anos, não vou falar quanto, porque não interessa. Sou formado em publicidade e propaganda. Audiovisual é bem legal, era a minha segunda opção, mas não deu, né? Porque a gente sabe como é. Eu estou na igreja há 6 anos já, sou casado com a Samara, que é linda, maravilhosa. E é isso, valeu, falou. Legal, uma salva de palmas para o Anderson. Mais um. Quem pode se apresentar? Mais um. Natan é conhecido. Quem mais pode se apresentar, gente? O rapaz da ponta aqui, ó. O rapaz de quem? Se apresente você, que eu não conheço. Eu não conheço. Mais me conhece. Tá indo aonde, mano? Ousado. Meu nome é Thiago. Oi, tudo bem? Eu sou guitarrista, faço faculdade de engenharia civil, é doído. Se alguém tiver alguma intenção de fazer, não faça. Namoro a Alissa, que é uma menina muito linda, também já tem dono. Se alguém quiser namorar ela, não namore, que já é minha. E é isso aí. Fechou. Beleza. Uma salva de palmas para o Thiago. Esqueceu de falar que é de perdões. Gente, seguinte. Vocês prestaram atenção? Vocês perceberam como que as pessoas se apresentam? Deixa eu falar uma coisa que é legal. A forma como você se apresenta para as pessoas mostra o que é importante para você. Mostra o que você quer que as pessoas, como você quer que as pessoas te vejam. Sabia? Você já pensou que assim, ó, a Sofia falou que ela se formou, o Anderson se formou, o Thiago vai se formar em nome de Jesus. Agora, essas coisas, o que acontece? Quando você se forma em engenharia, o que você é? Pedreiro? Quando você se forma em engenharia, o que você é? O que é, Thiago? Pedreiro, não. Engenheiro, certo? Atualmente desempregado. Quando você se forma em medicina, o que você é? Médico. Quando você se forma em publicidade, o que você é? Pobre. Ouvir verdade. Eu sou publicitário. Mas olha que louco. A gente
conjuga para a nossa identidade aquilo que nós estamos vivendo. Se eu me formei em publicidade, eu sou um publicitário. Agora, vamos lá, estou me formando no terceiro colegial, na escola, por exemplo, eu passo a falar que eu sou formado no ensino médio. Sou formado, certo? Isso é legal porque é o seguinte, quando você se forma, você recebe um diploma, certo? Para que serve o diploma? O que é o diploma? O diploma é um papel que prova que você é formado, certo? A gente vai fazer vários documentos, por exemplo, que eles te pedem um comprovante de que você é formado. E a gente, quando se forma, depois da luta que é para se formar, dá até um orgulhinho, assim, fala assim, tá aqui meu diploma. Ou quando o cara faz cartão, né? O cara saca o cartão e fala, tá aqui o meu cartão. Publicitário. Não faz cartão, publicitário não tem dinheiro para fazer cartão, a gente faz cartão para os outros, para nós não. Mas o que eu quero dizer? A gente coloca a nossa identidade naquilo que a gente vive. É simples. O diploma é a prova, é o papel que prova que nós somos aquilo que nós estamos dizendo que nós somos. Mas por que a gente faz isso? Pensa aí mais 2 minutos. Olha a pergunta que eu vou fazer. Vocês que levantaram, vocês que se apresentaram, se vocês estivessem em outro lugar, com outras pessoas, vocês se apresentariam de maneira diferente? Se vocês estivessem numa entrevista de emprego, por exemplo, você se apresentaria de maneira diferente? Talvez numa entrevista de emprego o Anderson não falasse que a Samara é linda. Qual é a relevância dessa informação para o cara que está te... Por que a gente faz isso? Por que a gente muda as informações que a gente fala para as pessoas, dependendo de quem é ela? Pensa 2 minutinhos, isso é intrigante. Eu fiquei intrigado com essa pergunta. Eu realmente mudava a minha identidade quando eu falava isso. Quando eu vinha me apresentar para o MAG, são todos crentes, minha esposa está aqui, eu falava, olha, eu sou Henrique, líder de G100, ministro do louvor, eu sou o maior músico desta banda. Literalmente. Eu mesmo. As pessoas que estão me ouvindo me fazem mudar a forma como eu me apresento. Sabe por que a gente faz isso? Porque nós buscamos, diretamente ou indiretamente, a aceitação dessas pessoas. Você fala quem você é de acordo com as pessoas para que elas te aceitem. Você fica pensando assim, bem, se eu falar numa entrevista de emprego que eu saí do último emprego porque me demitiram com justa causa que eu saí, porque me chutaram de lá, esse cara talvez pense 2 vezes em me contratar. Eu vou ver e te ligo. O pessoal da RH vai te ligar. Talvez, se você vai num grupinho específico, aquele grupinho, os mais descolados, muito velho agora, né? Os mais style, regueira. Se você fala regueira, fica no descolado. Se você fala de um jeito com eles, eles vão falar assim, beleza? Vai lá com a sua turma lá. Se você chega às vezes numa igreja, a gente aqui sabe que isso já aconteceu. Você vai numa igreja e está todo mundo de terno. E você entra de bermuda e boné. A galera já dá aquela... circunciso. O que esse maluco está fazendo aqui? E se fosse o contrário? Se alguém viesse aqui para falar de terno e gravata? Do manto? Olha só. Nós mudamos a forma como nós nos apresentamos de acordo com quem está nos ouvindo. Abre aí a sua Bíblia em 1 Samuel 16. Nós vamos falar da história de Davi. Nós já ouvimos bastante sobre Davi esse ano. Enraizado, saudades. 1 Samuel 16, 11.
Nessa história é o seguinte, Israel pediu um rei, contextualizando, Israel pediu um rei, Deus mandou Saul, aí depois Saul se deu mal, e Deus fala assim para Samuel, Samuel, vai até a casa de Jessé, que eu vou ungir um novo rei. Um dos filhos de Jessé vai ser o rei que você vai ungir. Um dos filhos de Jessé. Aí quando ele chega lá, ele fala, aí Jessé, a gente veio fazer um sacrifício, chama os teus filhos que eu vou ungir eles para a gente fazer o sacrifício, beleza? Beleza. Aí Jessé vai e chama todos os filhos. Olha o que diz o versículo 11 aí, ó. Jessé chamou todos os filhos e o versículo 11 diz assim, então Samuel perguntou, são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Olha que diálogo interessante. Jessé chamou todos os filhos, menos um. Jessé não chamou Davi. A história de Davi, ela começa com isso. 1 Samuel é quando a gente é apresentado a Davi. Ele vai ser, a gente conhece a história, ele vai ser ungido por Samuel para ser rei de Israel. Ele não assume o trono, mas ele é ungido rei. A Bíblia fala que o espírito que estava em Saul deixa Saul e o espírito do Senhor entra em Davi. Então, a partir daquele momento, espiritualmente, ele é rei de Israel. Só que Davi foi esquecido pelo pai. Jessé chamou todo mundo e não lembrou do filho caçula. Ao longo da história, Davi é apresentado a gente com por muitas outras identidades. Uns versículos mais para frente, um servo fala para o rei que Davi era tocador de harpa, corajoso, apto para a guerra, tem bom senso e é moço de boa aparência. Olha que legal, o que eu estou querendo dizer? Esses textos, eles mostram quem Davi era aos olhos das outras pessoas. Qual era a identidade de Davi para as outras pessoas? Pelo pai, mais um filho. Pelos servos do rei, era um tocador de harpa, era corajoso, tinha boa aparência, era apto para a guerra. Davi tinha várias identidades. Top? Abre a sua Bíblia em outro livro, Gênesis 37. Gênesis 37. Essa é a história de José. Não esquece a história de Davi não, que nós vamos voltar nela. Mas essa que nós vamos ler agora é a história de José. Gênesis 37, versículo 2. Do versículo 2 até o versículo 4. Que diz assim: essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. O que aconteceu é o seguinte: José era um dos vários filhos de Jacó, que também está chamado por Israel aqui. E o pai Jacó gostava muito do filho, então tratava ele de modo diferente. Os outros irmãos ficaram com inveja. O que acontece na história de José, vocês devem lembrar, é que ele foi vendido como escravo pelos irmãos. José passou por muitas coisas, igual Davi. A Bíblia fala o seguinte: José do Egito foi rejeitado pelos seus irmãos, por inveja do seu relacionamento com o pai, foi vendido como escravo, foi copeiro na casa de Potifar, foi prisioneiro, foi chefe dos carcereiros e também foi governador do Egito. Os dois personagens têm em comum que eles tiveram várias identidades de acordo com as outras pessoas. Se você perguntasse lá na época,
do Egito quem era José, uma pessoa poderia falar que é o governador do Egito, e outra pessoa podia falar, é o chefe dos carcereiros. Eles eram conhecidos de várias maneiras diferentes. É isso que eles têm em comum. Mas esses personagens têm mais uma coisa em comum, e aí eu queria que você pensasse. O que aconteceu com esses personagens que mudou a história deles? 2 personagens bíblicos que eram conhecidos por várias identidades, mas, segundo a história, eles foram grandes personagens bíblicos. Nós usamos eles muito para falar sobre muita coisa. Davi é um grandíssimo exemplo. Sabe o que eles têm em comum? Nenhuma identidade que as pessoas deram para eles mudou a identidade que Deus deu para eles. Vou repetir. Nenhuma identidade que as pessoas deram para eles mudou a identidade que Deus deu para eles. Tanto José quanto Davi tinham uma identidade que o Senhor tinha dado para eles. A história de José conta que ele ouviu do Senhor em sonho que os irmãos dele iam se prostrar diante dele, que ele seria rei, governador. Ele ouviu isso do Senhor. Davi é a mesma coisa. A gente é apresentado a um Davi sendo ungido rei. A primeira vez que ele aparece, Samuel unge ele rei. As outras pessoas não reconheceram, mas ele era rei naquele momento. Lá em Atos 13, 22, não precisa abrir que eu vou ler rapidinho, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Essa era a identidade de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Isso quem falou foi Deus. Eu achei Davi. Davi é um monte de coisa. Pastor de ovelhas, tocador de harpa. Mas ele, principalmente, é um homem segundo o meu coração. José era governador, escravo, foi um monte de coisas. Olha a identidade de José. Está em Gênesis 45. A história de José, ela termina assim. Termina não, ela tem onde Deus fala a identidade de José. Ele passa muitos anos no Egito, se torna governador. A família dele está passando fome, vem até ele e ele fala assim: não foi vocês que me fizeram escravo. Não foi vocês que me levaram para esse lugar. Deus me mandou aqui antes de vocês para que vocês tivessem comida. A identidade de José é que ele salvaria a família dele da fome. Ele teve que passar por um monte de lugar, receber um monte de identidade, para no final ele falar assim: peraí, isso tudo que aconteceu, na verdade, porque eu sou quem vai salvar vocês. Essa era a identidade de José. Mas, e nós? Assim como os dois, nós temos muitas identidades. Assim como os dois, muitas pessoas nos olham com olhos diferentes. Se você conversa com o Ni pode falar que eu sou alto. O Anderson talvez nem tanto. Entendeu a piadinha? Não, né? Tá bom. Tudo bem. Então, voltando aqui. O Ni, brincadeira. Mas como nós podemos atingir isso? Porque eu falei que o que os dois personagens tinham em comum é que as identidades que eles receberam de outras pessoas não mudou em nada a identidade que Deus deu para eles. Como que a gente pode viver isso? Como que nós podemos, na nossa vida, ter uma identidade inabalável? Como que a gente pode viver no trabalho, na escola, na faculdade, com a família, com uma só identidade? Por exemplo, autoestima, ela é construída numa base sólida.
Eu estava até falando com a Mari, porque esse assunto é bem psicológico, assim, você tem autoestima baixa. O que acontece é que a forma como você se vê precisa de uma base. Eu posso estar seguro de quem eu sou, eu posso ser medroso, e aí eu posso me ver como medroso. Eu posso pegar uma identidade de fora e colocar e guardar para mim e falar, eu sou isso aí mesmo. Isso pode acontecer com a gente. Mas como nós podemos ter uma identidade inabalável? Isso só é possível com uma relação profunda de amor com Deus. Ele foi quem criou a gente, Ele sabe quem nós somos. É bem estranho a gente falar sobre identidade, porque é muito casual para a gente falar assim, eu sou publicitário, eu sou o filho do Marcos, eu sou o esposo da Mari. Às vezes a gente tem até aqui, o Ni da Abá, Abá do Ni. Não tem outro Ni. Por que a gente fala que é Abá do Ni? Não tem outro Abá? Tem outro Henrique? Tem o Baldez, mas no caso, tudo bem? Não é o da Mari. Por isso que a gente faz, entendeu? Saiu meio pela culatra esse exemplo, mas tudo bem. Mas... é publicitário. Pensa muito rápido. Gente, isso acontece, gente, porque as nossas emoções, elas oscilam. Quantos aqui já passaram por uma situação e ficaram tristes? Já ficou triste? Tem uma galera que está triste agora. Tipo. Agora, você já esteve triste, mas você é uma pessoa triste? Não ouvi. Você é uma pessoa triste? Sim. Você já passou por alegrias? Quem já teve alegrias? Quem já teve alegrias? Uhul! Mas você é uma pessoa sempre alegre? Eu sou alegre. Patati patatá, enfim. Gente, nós precisamos entender que a nossa identidade não é aquilo que as pessoas falam para nós. Nós podemos passar por rejeição. Eu posso falar que Davi foi rejeitado. Porque Davi era filho de Jessé, e quando o profeta falou assim, ô Jessé, chama os seus filhos que eu vou ungir eles. Jessé falou, chama todo mundo lá, o Abinadab, chama o João, o Zé, e o Davi? O Davi está com as ovelhas, né? Deixa o Davi. Está ocupado, tadinho. Vai ficar tirar o rapaz do serviço. Foi rejeitado pelo pai. Mas a rejeição que ele sofreu, o esquecimento que ele sofreu, se tornou a identidade dele? Não se tornou. José, se eu sou José, eu chutava a cara dos meus irmãos quando eles aparecessem. Me vendeu como escravo, irmão. Peça rara. Vai achar um escravo desse tamanho? Baita escravo. Baita escravo também. Poxa, me vendeu como escravo? Eu ia pegar isso e ia falar, sai daqui, mano, vai passar fome até morrer, na verdade. Ainda me dá o que você tem. O que você trouxe aí? Me dá. José não deixou que a identidade que deram para ele se tornasse quem ele era. Porque ele ouvia o Senhor. José, durante a trajetória dele inteira, uma coisa que ele não deixou de fazer foi ouvir o Senhor. José, ele traduz sonhos, ele interpreta sonhos durante toda a vida dele. Olha o que diz aí, agora abre a sua Bíblia, em Gálatas 4, versículo 4 até o 7. Gálatas 4. Olha que maravilha de versículo. Quando vocês abrirem, vocês falam, aê! Cara, rápido. Gálatas 4:4. Posso ler? Não? Tá bom. É muito importante. Eu queria que você lesse esse versículo na sua Bíblia aí, no seu celular, se você tiver com a Bíblia no celular. Gálatas 4:4. Eu vou ler na NVT, aquela Bíblia do Acamp lá. Ainda não? Espera aí, vamos lá.
Quer uma Bíblia? Você tá ganhando uma Bíblia? Ó, tá aí, tá bom. Gálatas 4:4. Vou ler. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E por meio dele clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Vou ler de novo só essa partinha, ó. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Se esse versículo não te coloca um sorriso no rosto, eu sou alegre. Dá um sorriso, gente. Ah, coisa linda. O que esse versículo está falando é o seguinte: quando você se forma, você ganha um diploma, certo? O diploma é um pedaço de papel que prova que você é formado. Esse versículo é o pedaço de papel que prova que você é filho. É o pedaço de papel que prova que você é filho. Que nada, absolutamente nada, pode pegar você e fazer assim, ó, você é rejeitado. Ninguém pode fazer isso. Porque Deus que criou você falou assim, ele não é rejeitado, ele é meu filho. Se você sofreu uma frustração, muda a sua identidade? Se você sofreu uma frustração, muda a sua identidade? Se você for rejeitado, muda a sua identidade? Se você se formar engenheiro, muda a sua identidade? Não, pode ver, tá certo. Não muda. Fique em dúvida. Não muda. Uma vez filho, sempre filho. Agora, para que a gente experimente isso, porque a gente tem falado no culto de domingo, a gente tem falado sobre a mentalidade de filho, sobre ver Deus como um pai. Só que para a gente experimentar isso, às vezes a gente pensa assim, bem, eu preciso ser um doutor em teologia, porque eu preciso ver as multivariadas faces de Deus, e Deus Pai é uma delas. Não, Deus Pai é Deus Pai. Isso é o Evangelho na sua maior pureza. Qual é a única vez que Jesus Cristo não chama Deus de Pai? Na cruz. A única vez na Bíblia que Jesus chama Deus de Deus é quando todo o pecado da humanidade, é quando o meu e o seu pecado vem sobre ele, ele fala, Deus meu, por que você me abandonou? Sabe o que significa? Que a única vez que Jesus chamou Deus de Deus e não chamou de Pai, era porque ele estava como nós. Era quando ele olhou e falou assim, olha, quando eu me colocar no lugar dele, eu não consigo chamar ele de Pai. Quando Jesus se colocou como eu e você, ele falou, não consigo chamar meu Deus de Pai. Nós não conseguimos chamar Deus de Pai antes de ler esse versículo. Porque esse versículo é a prova, o pedaço de papel que prova que eu e você somos filhos. Quando Jesus não conseguiu chamar Deus de Pai, ele já fez. Já foi. Aí ele falou assim, agora vocês podem chamar Deus de Pai. Agora vocês podem chamar, porque o que vocês eram de rejeitado, o que vocês tinham de frustração, de doença, de identidades que as outras pessoas iam colocar sobre você, eu levei. Foi isso que Jesus fez. Toda a sua identidade, tudo o que aconteceu com você até hoje, eu não sei quantos anos você tem um monte de gente aqui. Tudo, pensa nas piores coisas que já falaram de você até hoje. Tudo, qualquer coisa. Que você é feio, que você é gordo, que você é magro, tudo. Acaba quando você lê esse versículo e fala assim, ó, você é meu filho.
Se você foi rejeitado por alguém, se você teve um relacionamento frustrado, se um líder fez alguma coisa, qualquer pessoa, Jesus levou todas as nossas dores. Tudo que tinha de errado na nossa identidade foi levado. É por isso que nós podemos clamar, Abba, Pai. É o Espírito do Senhor colocado no nosso coração que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo é o selo de que Deus é o nosso Pai. Como esse versículo diz, o Espírito Santo foi colocado no nosso coração. O espírito de filho. Às vezes nós temos a mentalidade de órfão, mas o espírito que nós temos é de filho. E por meio dele nós clamamos, Abba. O versículo de João 1:12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em meu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu vou ler de novo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Às vezes a gente se perde. Às vezes a gente tem tantos pensamentos na vida, a gente tem tanto pensamento na vida que a gente é corrida, a gente quer fazer uma coisa, quer fazer outra, vem sonhos, planos, vem fases da vida, vem um monte de coisa, e a gente se esquece que a nossa identidade é de filho. E a gente vive como se a nossa identidade não fosse uma identidade de filho. É interessante porque esse é um assunto que dói. Sabe por que esse assunto dói? Porque nós não gostamos de quando as pessoas não nos aceitam. Você gosta? Se alguém virasse para você e falasse assim, então, cara, eu não quero andar com você, vai para o seu grupo. Isso é gostoso? Isso não é gostoso. Isso não é legal. Uma frustração. Eu criei expectativas sobre aquilo. Aquilo não cumpriu, não alcançou as minhas expectativas. Então eu me frustro. A minha identidade é de uma pessoa frustrada agora. A boa notícia é que nós não precisamos mais ficar com essa identidade. Se você recebeu um dia uma identidade como essa, você não precisa ter essa identidade. A Bíblia está falando, se você crer em Jesus, você tem o direito de ser chamado de filho de Deus. Mas, às vezes nós não alimentamos essa identidade. O que eu quero dizer com alimentamos essa identidade? Assim, quando você dá ouvidos ao que as pessoas estão falando, quando você dá ouvidos ao que as situações estão falando, quando você dá ouvidos ao que você está passando, você está numa mentalidade de órfão e não numa mentalidade de filho. A Bíblia diz que a paz do Senhor tem que ser o nosso juízo. Às vezes a gente não tem paz e não deixa que a paz do Senhor invada o nosso coração. Porque a gente pega uma situação, aquela situação dói tanto que a gente fala assim, eu nunca mais vou conseguir sair disso. Eu fui rejeitado, eu nunca vou conseguir ser aceito. Eu me frustrei, eu nunca vou conseguir que uma situação como essa de novo seja boa na minha vida. Às vezes você tem frustrações com seus pais. O que é frustração com meu pai? Rick, eu não tenho um bom relacionamento com meu pai. Eu não tenho um bom relacionamento com a minha figura de pai. Isso faz com que a gente não tenha um bom relacionamento com o nosso Deus Pai. Sendo que Ele já deu para nós a identidade de filho. Ele já fez tudo o que precisava fazer. Nós temos que viver como filhos. Como o pastor falou alguns domingos atrás, Henrique, e a mentalidade de filho? O que é a mentalidade de filho? A mentalidade de filho é assim, eu estou vendo uma situação acontecendo e essa situação me machucou. O que um filho faz quando ele se machuca? Ele corre para o pai. Ele corre para o pai. Ele corre para a mãe. Ele corre para o braço da figura mais próxima dele. Nós passamos por coisas na nossa vida e alimentamos essa identidade. Nós alimentamos as identidades que as pessoas dão para a gente, de rejeição, de frustração. O que o Senhor está falando é assim, hoje,
você não precisa mais alimentar nenhuma identidade que te deram, senão a de filho de Deus. O relacionamento com o Espírito Santo carimba em você e fala assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Fique em pé no seu lugar, fique em pé. Quando nós ouvimos isso, quando nós ouvimos sobre rejeição, quando nós ouvimos sobre aceitação, a gente sempre pensa assim: ah, Rick, eu já passei por uma rejeição, mas hoje eu sou aceito. A minha família me ama, os meus amigos me amam, eu tenho muitos seguidores no Instagram, eu tenho muitos amigos no Facebook. Você já parou para pensar quantos amigos do seu Facebook são seus amigos na vida real? Sabe por que a maioria dos amigos do Facebook não são amigos na vida real? Porque alguns deles te olham com uma identidade que não é a sua. Nós temos pessoas que olham para a gente com a identidade que não é a nossa. E na maioria das vezes, em algumas vezes, nós nos olhamos com a identidade que não é a nossa. Nós nos olhamos dessa forma. A gente pega uma situação, como eu falei, e coloca dentro do nosso coração. Sabe qual é a solução para isso? Para essa mentalidade de órfão, para essa mentalidade que fala assim: Henrique, beleza, mas eu passei por essa rejeição aqui, eu não vou conseguir sair disso aqui. Não vou. Como é que eu vou ter intimidade com uma outra pessoa, se quando eu dei intimidade para uma pessoa, ela me destruiu, ela brincou comigo, ela falou que faria uma coisa e não fez, ela falou que me amaria e não me amaria, ela falou que me aceitaria, mas não me aceitou. Ela falou que eu podia fazer parte do clubinho dela, mas não me deixou fazer. Ela falou que nós seríamos amigos, mas nós não fomos. Ela falou que eu passaria por coisas boas, e eu não passei. Ela falou que seria bom para mim, mas não foi. O que eu faço, Rick, para eu poder sair disso, para eu poder desbloquear isso na minha vida? Arrependimento. Quando uma pessoa dá uma identidade para você, ela está tentando fazer isso. Tentando. Nós precisamos aceitar? Nós temos que aceitar as identidades que dão para a gente? As pessoas podem tentar colocar identidade na nossa vida. Nós não podemos aceitar. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Eu queria orar com vocês sobre isso. Sobre arrependimento. Eu não sei se você já passou por alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se você se sente assim, rejeitado, ou frustrado, ou com qualquer outra identidade que não seja a de filho de Deus. Mas se você se sente assim, faça essa oração. Fala: Senhor, eu me arrependo de não me ver como o filho seu que eu sou. Eu me arrependo de viver uma vida baseada nas identidades que as pessoas colocaram em mim, nos rótulos que as pessoas colocaram em mim. Uma vida baseada no que disseram sobre mim. Eu rejeito essa vida. Pai, faça essa oração nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos de não crer, Pai, de todo o nosso coração nessa identidade de filho que o Senhor nos deu, Pai. Nós nos arrependemos e abrimos o nosso coração para que o Senhor coloque em nós o seu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, toca o coração dos meus amigos agora, Pai, para que eles se lembrem sempre, Pai, da identidade que o Senhor deu para eles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.